Você tem dúvida onde é melhor investir? Bitcoin, ações ou imóveis? Hoje eu vou te mostrar a diferença real entre esses investimentos usando exemplos práticos, gráficos e uma linguagem bem simples. Bora então descobrir o que compensa mais para você? Meu nome é Alexandro Santos, eu sou investidor e trader e hoje nós vamos ver o que vale mais a pena. Cada um desses investimentos tem um ponto forte, tem riscos e oportunidades diferentes. Não existe um melhor absoluto, existe o que faz mais sentido para a sua realidade e os seus objetivos. Então, o que é e como funciona cada um desses investimentos, né? O Bitcoin é uma criptomoeda, ou seja, é um dinheiro digital descentralizado e limitado. Então ele gera escassez, o que é uma coisa boa, é um ponto positivo, né? Você compra frações que pode negociar 24 horas por dia e tem uma alta volatilidade, ela oscila, né? Tanto para queda quanto para alta, ela tem uma grande oscilação nesse preço, né? Isso é volatilidade. E o potencial de valorização é alto, principalmente a longo prazo, né? Se tratando do Bitcoin. As ações, em contrapartida, ao investir em ações, você vira sócio daquela empresa listada na bolsa. Então você pode ganhar com a valorização das ações e com os dividendos, dependendo da ação que você comprar, né? E outra coisa, outro ponto positivo, ela tem bem menos volatilidade, ela oscila muito menos o preço. Então você quer mais moderado aí nos investimentos, né? Quer correr menos risco, então talvez seja uma opção boa. E a negociação das ações é no horário comercial. É um mercado regulado e diversificado, né? Ele não funciona nos finais de semana. Geralmente a bolsa, né, fecha na sexta e abre no domingo. E os imóveis? Investir em imóveis é comprar para vender depois ou para receber aluguéis, né? Então tem menos liquidez, ou seja, demora para vender, mas é um ativo físico. Então, se der um apocalipse zumbi, você tem garantidinho ali, né? Teu imóvel, teu lugar para morar. Então, não é que é menos risco, né? É que às vezes compensa. Todo mundo fala, tem aquela história, né? Que o imóvel, terra, nunca desvaloriza, né? Porém, não é sempre verdade. Então vai depender da onde você vai estar investindo, a localidade, né? Tem regiões do Brasil que estão em expansão. Por exemplo, aqui no sul, onde eu moro, aqui tem toda a vida, está chegando gente nova para morar, está expandindo, mas até quando isso vai? 10, 20, 30 anos? É que nem São Paulo há uns 30 anos atrás, 40 anos atrás, expandia, uma hora chega a um platô. O que acontece? Quando chega ao platô tem muita oferta, então o preço cai. Então tem esses riscos também, né? A longo prazo. Então tem que... eu recomendo imóvel, eu acho que é uma boa, porém para quem tem muita grana e quer diversificar. Então o imóvel é muito usado para patrimônio, para quem tem um patrimônio grande, né? E quer renda passiva também. O aluguel é legal, né? Para uma diversificação de renda passiva, mas tem muitos custos, tem aquela despesa com manutenção, tem também aquele incômodo dos inquilinos que estão devendo o aluguel está atrasado, a gente tem que cobrar, às vezes para botar para fora é um trabalho, então tem todo um risco também em se tratando de aluguéis. Então vamos fazer um exercício aqui de comparação de cada um desses ativos. Se a gente tivesse comprado 10 mil, né, de cada um, é claro que não tem um imóvel a 10 mil, né, mas vamos fazer mais ou menos a simulação de valorização se a gente tivesse comprado há 5 anos atrás e tivesse guardado, né? Então, se a gente tivesse colocado 10 mil em Bitcoin em 2020,
hoje a gente teria uma média de 100 mil reais, ou seja, deu 10 vezes, né, de 2020 para cá. As ações vai depender muito da ação que você está comprando, né? Se você no mesmo período tivesse um fundo de índice do Ibovespa, teria dobrado, indo para cerca de 20 mil. Então você teria botado 10 mil, tinha feito 100% ali, né? Em 5 anos, mais ou menos, né? Digamos que você tenha escolhido umas ações boas aqui, né? E já nos imóveis, no mercado imobiliário, 10 mil é pouco, mas se considerarmos alavancagem ou consórcio, um imóvel de 200 mil pode se valorizar para 200.500. Um rendimento e rendendo mais ou menos uns R$1.000 de aluguéis por mês. Aqui sem pensar nas despesas também, né? Então o plus do imóvel é que ele também tem essa renda passiva, né? Mas a valorização, claro que a valorização vai depender muito da onde você tiver comprado o imóvel. Ele pode tanto valorizar quanto depreciar. E os pontos positivos e negativos do Bitcoin? O ponto positivo é a alta valorização potencial. Liquidez instantânea, ou seja, você pode resgatar a hora que você quiser, tanto se você tem ele numa corretora, ou para quem também tem hard wallet, né? Que daí as criptomoedas ficam ali e depois quando a gente quiser sacar, a gente volta com os criptoativos lá para a corretora e saca diretamente da corretora. E também se trata de uma tecnologia inovadora. A questão a questão da blockchain é uma tecnologia muito segura e está sempre inovando, está sempre vindo coisa nova, coisa boa por aí. Então, os pontos negativos, o que temos? Temos uma altíssima volatilidade, oscila muito o preço, tanto para cair quanto para subir. E isso às vezes é influenciado por manipulação também de mercado, né? Tanto com as grandes baleias, que são grandes investidores que lá atrás compraram Bitcoin a um preço muito barato e hoje eles retêm muito Bitcoin, grandes mineradores também, né? E principalmente as corretoras, né? Às vezes tem muita alavancagem nas corretoras, a gente tá lá, o que é alavancagem? A gente pegou, tá fazendo um trade com R$1.000 e daí botou alavancagem de 10 vezes. O que isso quer dizer? Que a gente está pegando emprestado da corretora 10 vezes o que a gente os 1.000 que a gente botou. Então a gente está entrando naquela operação como se fosse com R$10.000 em vez de R$1.000, né? Então o que acontece é que se cai, em vez de cair 100% para liquidar, vai cair só 10%, a gente já perde todo o dinheiro que a gente investiu, né? Então o que acontece? Quando tem muita alavancagem, tanto para venda quanto para compra, as corretoras vão e fazem a operação contrária. E daí liquidam todo mundo que está ali aportado e todo mundo que está ali alavancado. E depois o fluxo acaba seguindo, o mercado é mais forte do que as manipulações, né? Mas acaba ocorrendo essas manipulações, às vezes em minutos, às vezes demora horas, né? Mas acaba ocorrendo bastante. E também tem um risco regulatório, né? A gente está cada vez mais com o pé no chão, como quando se trata de leis regulatórias, cada país já fez as suas leis, né? Pelo menos o início delas. É muito difícil, creio eu, ter alguma coisa muito radical, uma lei que vai impedir
as criptomoedas ou algo do tipo, né? Porque já tem uma base sólida, já tem muito dinheiro aportado nisso, né? Mas sempre tem a possibilidade de um empecilho aqui, uma taxinha ali, né? Então a gente corre sim esses riscos de regulação dos criptoativos. E o principal é que pode cair forte em crises, né? Por exemplo, qualquer crise financeira ou uma pandemia, como foi o caso uns anos atrás, né? Qualquer crise, uma guerra, qualquer coisa pode fazer a criptomoeda cair mais forte do que o mercado tradicional. Se o mercado tradicional cai 1%, nas criptoativos às vezes pode cair 10, 20%, né? Mesmo sendo o Bitcoin, que é o mais estável das criptomoedas, né? Já as ações, os pontos positivos é um crescimento constante, né? É um mercado muito mais consolidado, é um mercado muito mais antigo, né? O mercado de ações. Então, o crescimento, ele às vezes demora mais, né? Mas ele é constante e sólido, né? Tem possibilidades de dividendos. Tem algumas ações que possuem esses dividendos e esses dividendos são entregues para os acionistas em tempos, às vezes em mês, dependendo da ação, né? Diversificação, então, como é um mercado antigo, tem muito mais tipos de ações, né, diversificadas em vários setores, né, para a gente aportar. E proteção via fundos. Às vezes você não quer comprar uma ação só, você pode comprar uma ação do Ibovespa, você pode comprar fundos, né, que são um monte de ação num fundo só, para correr menos risco, né? Ela já faz aquela coisa de diversificação, não tem? Todo mundo fala que quanto mais diversificado a carteira, melhor. Então, os fundos já são isso, já são ações dentro de um fundo só. Os pontos negativos é que exige conhecimento do mercado, mais ainda do que criptomoeda, eu acho, né? Mas eu creio que a ação, como também tem mais diversificações e tal, cada setor é um risco diferente, cada setor é um mercado diferente, então tem que dar uma estudadinha a fundo quando se trata em ações, né? E pode oscilar bastante em crises também, como a criptomoeda. Até ela, como eu falei anteriormente, ela oscila um pouco menos, né? Criptomoeda, porém também oscila, e dependendo do mercado, se aquele mercado for afetado muito naquele tipo de crise, vai cair mais, né? E os rendimentos menor no curto prazo. Então, diferente das criptomoedas, as ações são para longo prazo, a maioria. Então, a gente vai ter um rendimento muito mais curto no curto prazo. As ações são mais para quem quer holdar para longo prazo. Já os imóveis, os pontos positivos patrimônio físico. Então, quando a gente quer ter aquele patrimônio físico para deixar para os nossos filhos, de herança e tudo mais, é o melhor investimento que tem. É uma fonte de renda passiva. Claro que vai depender de imóvel para imóvel, tem muito, se você pega uma tranqueira vai dar mais despesa de manutenção do que a própria renda passiva, mas se você estudar bem, fizer o dever de casa direitinho, comprar um imóvel bacana ou construir um imóvel legal, você sim consegue uma renda passiva interessante. E a segurança para o longo prazo. O imóvel, ele está ali, claro que vai depreciar, né, ao longo do tempo, mas você vai fazendo manutenções, já coloca isso já diluído ali na tua lucratividade ao longo do tempo, né?
investindo, tirando uma parte disso para investir em manutenções e pagar impostos, etc. Os pontos negativos, ele tem uma baixa liquidez, uma baixíssima liquidez. Dependendo da região que você está, vai ser mais difícil ou menos difícil de vender. E vai depender muito da sorte. Às vezes você vai botar um imóvel para vender, vai vender em semanas, né? Mas muitas vezes pode demorar anos para você conseguir vender um imóvel, né? E você, cada vez que vai demorando, você vai baixando o custo até você conseguir dar aquele match com o comprador, né? Outro ponto negativo são os custos altos, né? Manutenção, imposto e burocracia. Muita burocracia para a gente mudar o nome para comprar, para fazer inventário, tudo isso, né? É muito burocrático comprar imóvel. E qual o perfil ideal para cada ativo, para cada tipo de investimento? O Bitcoin é para quem aceita grandes oscilações e tem visão a longo prazo. Então, Bitcoin, eu imagino mais jovens, né? Porque é uma tecnologia nova, isso não, porque eu acho que o jovem ele pode correr mais risco, né? Se eu botar 15, 20, 30 mil em Bitcoin com 20 anos e quando eu chegar com 30 anos tiver virado pó, tá tudo bem. Agora, se eu tenho 60 anos e isso é uma renda importante para mim, talvez não seja a melhor opção, né? Talvez nem ações sejam a melhor opção. Às vezes um investimento em renda fixa pode ser o melhor caso aí nessa opção, né? As ações, em contrapartida, são uma ótima opção para quem quer diversificar, construir patrimônio aos poucos e pensar em renda futura quando se trata dos dividendos. E os imóveis são para quem busca segurança, patrimônio físico e pode esperar pelo retorno a longo prazo. E para velho, né? Velho tem que comprar imóvel para deixar para os filhos. E o que compensa mais? Então vai depender do seu perfil, do quanto você aceita de risco e da liquidez que você precisa. Se busca crescimento rápido e aceitar risco, Bitcoin pode ser interessante nesse caso. Para quem gosta de empresas e dividendos, ações são o caminho. E para quem quer patrimônio físico e renda passiva, imóveis fazem todo sentido. O segredo não é apostar tudo em uma única coisa. Diversifique, estude sempre e invista só no que cabe no seu bolso. Então você pode ter um pouquinho de Bitcoin e até mesmo outras criptomoedas, você pode ter um pouco de ação, você pode e deve ter renda fixa, principalmente para sua reserva de emergência. Então me fale aí, qual desses investimentos faz sentido para você? Comenta aí embaixo, se curtiu o vídeo já deixa aquele like e se inscreve no canal para não perder mais comparativos práticos como esse.